Palavra do Senhor que está lá no texto de Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu gostaria de te convidar a ler essa palavra junto comigo. Ela está aí no telão da igreja. Declara essa palavra junto comigo agora. E ela diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pode assentar. Amém. Aleluia. Hoje eu quero trabalhar com você uma palavra que Deus já tem trabalhado há algum tempo no meu coração, aproximadamente 2 meses. Essa palavra tem sido gerada no meu coração. Para as meninas que foram no piquenique das mulheres, no Ecopark, elas já compartilharam um pouquinho dessa palavra, já receberam um pouco dessa porção, que eu falei sobre isso, eu ministrei sobre isso lá. Mas nesse texto de Isaías 64, 4, onde o profeta diz que ninguém viu, ninguém jamais imaginou, ninguém jamais supôs um Deus que trabalha para aqueles que nele confia e espera. Ela traz uma palavra para a gente de ensinamento e instrução, para que a gente aprenda uma coisa muito importante, que nos dias de hoje nós não temos conseguido viver. Nos dias de hoje, nós temos vivido uma vida de estresse, de muitos afazeres, de muita ansiedade, dias de muitas expectativas dos outros para nós e de nós para os outros. Temos vivido dias de ansiedade, dias de pressa, dias do que é acelerado, dias de imaginar ou de supor ou de interpretar que eu não posso falhar com o outro e nós também não somos diferentes, nós não podemos falhar. Então, cada vez mais estamos vivendo numa sociedade em que exige muito do outro e que cobra muito de nós. E esse excesso de cobrança que nós recebemos de uma sociedade que nos cobra e que exige muito demais, cobra demais enquanto profissionais, cobra demais de nós enquanto pais, cobra demais de nós enquanto cristãos, cobra demais de nós sobre perfeccionismo e ser bem-sucedido financeiramente, principalmente. E nós, de igual modo, também retribuímos essas cobranças. Talvez você diga: e eu não sou assim, Roseli. Doce ilusão você pensar, porque lá no fundo a gente está sempre gerando muitas expectativas em relação ao outro, e quando o outro não alcança, não atende às expectativas que nós temos em relação a ele, nós somos tendenciosos a nos decepcionar, a nos frustrar, ou a diminuir essa expectativa, mas também deixar de lado. E isso tudo tem gerado em nós, como sociedade, situações de angústia, aflições, mas tem gerado nessas angústias e aflições de querer buscar o perfeccionismo, ser sempre melhores, a chamada crise emocional, crise de ansiedade, frustração de projetos não conquistados, decepções e frustrações de sonhos não realizados, porque as expectativas estão tão altas, as cobranças, os anseios, os objetivos, os propósitos que nós traçamos muitas das vezes são tão altos, que vai além daquilo que nós temos a capacidade de alcançar. Muitas das vezes traçamos planos mirabolantes demais, e aí, na metade do caminho, quando a gente começa a perceber que não foi capaz de alcançar aquilo que mirabolosamente nós planejamos, além daquilo que nós precisávamos ou necessitávamos, nós começamos a criar em nós um sentimento de frustração,
um sentimento de incapacidade, um sentimento de sonho não realizado, de objetivo não alcançado. Isso vai fazendo com que cada vez mais a sociedade crie dentro de você doenças emocionais que poderiam ter sido evitadas, porque colocou nela própria, em si próprio, um desejo e uma capacidade de conquistar algo, quando, na verdade, existe um Deus que trabalha para aqueles que nele confia e que nele espera. É isso que tem acontecido com uma sociedade. Nesse texto, nós vimos que nós estamos vivendo uma geração acelerada, marcada por ansiedade, onde cada vez mais está ficando distante, sabe o quê? Aquilo que nós chamamos de descanso, de tempo de refrigério, tempo de contemplação. Eu acabei de ler um livro que, pastor Helenice, a primeira vez que eu ouvi ele, foi a senhora que leu. E a senhora vai saber. Andando com o Tanque Vazio, do N. Cordeiro. Que livro, não é? Que livro! E esse livro trouxe lições para a minha vida, que eu nunca mais vou esquecer. E quando ela postou que ele era muito bom, quando eu vejo que pessoas inteligentes comentam sobre algum livro, eu já fico logo querendo comprar, porque eu falo assim, ela é muito criteriosa na leitura. Se ela falou que é bom, porque deve ser bom mesmo, porque não lê bobagem, não lê porcaria. Só quando a senhora postou, eu comprei e não li. E aí, agora, de uns 3 meses atrás, o pastor Rodrigo me recomendou, muito abençoado, quando ele me fez essa recomendação. Eu tenho. Contei que a senhora tinha lido. Enfim, esse livro trouxe para mim, assim, é como se escamas tivessem caído dos meus olhos, porque ele trouxe para mim um entendimento, e essa palavra foi gerada muito forte no meu coração, porque ele trata da questão do nosso ativismo, da nossa vida acelerada, da necessidade de estar conquistando sempre mais, da adrenalina forte no coração, de estar buscando, almejando coisas que muitas das vezes nem seríamos nós que precisaríamos executar na nossa caminhada. Ele fala especificamente de ministério pastoral, mas ele também trata da questão da vida secular. E aí ele fala que, num determinado momento da caminhada dele, ele se viu sentado numa calçada, chorando compulsivamente, sem saber por quê. Ele chorava compulsivamente. Será que nós já não estamos vivendo, ou já não vivemos situações parecidas? Não de sentar numa calçada na beira da rua, mas de repente, sentar numa cadeira e ficar parado assim, pensando no nada e imaginando, Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus, por que eu assumi esse compromisso? Deus, por que eu trouxe tudo isso para mim? Deus, agora eu tenho essa responsabilidade, o que eu faço com ela? E a nossa vida vai se transformando numa vida de tantos compromissos e responsabilidades, numa vida de tanto ativismo, de tanta busca por sempre querer mais e ser mais e fazer mais e obter mais, que a gente vai esquecendo de perceber e de entender que o nosso corpo tem limite, que o nosso corpo tem a capacidade, tem até uma certa capacidade de suportar uma carga, uma demanda de esgotamento, uma demanda de estresse, uma demanda de condições emocionais que, quando chega num determinado limite, ela estoura. E aí a gente está esgotado, está em crise, está chorando à toa, está reclamando de todo mundo que está ao nosso redor, está resmungando do líder, está resmungando do pastor, está resmungando da igreja, está resmungando do chefe, está resmungando do marido, está resmungando da esposa, está reclamando de todo mundo à sua volta, mas não é porque nenhuma dessas questões ou pessoas tem algum problema específico que está gerando esse estresse em você. Na verdade, é que dentro de você já está sendo gerado um esgotamento, um estresse emocional, uma capacidade de suportamento. Não sei nem se existe essa palavra, suportamento. Mas está gerando em você uma capacidade de suportar
que vai além daquilo que você realmente pode suportar, que vai além daquilo que você consegue. Então você começa a imaginar que o problema está em todos, mas na verdade o problema não está nos outros, o problema não está nem em mim, em você, o problema está no nosso estado emocional, na nossa capacidade física de suportar a tudo aquilo, toda aquela pressão que nós estamos vivendo. Quantas vezes nós estamos dizendo que estamos cansados de tudo e queremos dizer, eu não aguento mais, eu preciso dar um basta, eu não quero mais, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou largar tudo, para mim deu, chega. Quantas vezes nós estamos dizendo isso? Mas, na verdade, o nosso corpo já disse isso há muito tempo. Mas ele não disse isso, e nós não estamos pensando isso, não é porque nós temos que largar ou abandonar aquilo que nos foi confiado. Porque você não pode largar o emprego que você precisa. Eu acredito e entendo que você não deva largar um ministério que, se Deus já confirmou para você, já confiou a você, você não pode largar. O que você precisa aprender é dizer não para aquilo que realmente Deus pediu. É dizer não para aquilo que Deus não pediu para você, e sim manter aquilo que Deus realmente pediu para você, ou aquilo que realmente é necessário e importante que você faça. O livro também fala que de 100% de tudo que nós fazemos na nossa vida, provavelmente 5% só você poderia fazer, os outros, alguém próximo de você poderia fazer. Só que é outra questão que nós enfrentamos na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos tão empenhados, ou nós trazemos para nós uma carga de responsabilidade tão grande, nós começamos a achar e a interpretar que só eu sou capaz, só eu consigo, só eu posso, só eu devo. Porque se a pastora for fazer, ela não vai fazer igual a mim, do meu jeito é melhor do que o jeito dela, porque o jeito dela não é bom, o meu jeito é bom. Pura arrogância minha, pura pretensão minha. Porque todos nós temos a mesma capacidade de fazer e executar. Apenas, provavelmente, 5% só você pode fazer. E esses 5% está relacionado, provavelmente, a você mesmo, a sua saúde, cuidar de você, buscar questões, sua vida com Deus, só você, ninguém pode buscar Deus para mim. Só eu posso. Eu não posso delegar para a pastora, vai lá, faz uma devocional hoje por mim, ora ao Senhor e pede Ele pela minha vida, porque eu não estou tendo condições, eu não estou conseguindo. Ninguém pode fazer isso por mim. Mas existem coisas que nós estamos absolvendo para nós. E eu estou citando questões espirituais, mas na nossa casa. Eu que vou lavar o banheiro hoje, eu que lavo o meu banheiro, porque ninguém sabe. Eu conheço uma louca, que eu amo de paixão, e eu falo com ela que ela é louca, porque ela paga faxineira para ir na casa dela. Só que, sabe o que ela faz? Ela dá a primeira faxina para tirar o grosso pesado, sério. Porque ela fala, ela não vai limpar como eu. Então eu vou tirar o grosso, que ela depois só vai tirar o que ficar. Pensa bem, gente. Nós somos diferentes dela? Não, só que em outras questões, não lavando banheiro. Algumas vezes, na nossa caminhada, a gente faz, achando que o outro não vai saber fazer. Ou a gente quer fazer porque a gente acha que faz melhor. Ou a gente prefere fazer porque o outro está me dando muito trabalho. Outro problema que a gente precisa aprender. Nós, como os cristãos que somos, a gente precisa trazer para a nossa vida o entendimento daquilo que Jesus nos ensinou, que é lindo e maravilhoso, que é importante, é necessário, é de suma importância ensinar, discipular, treinar, capacitar, compartilhar. E muitas das vezes a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer como deveria ser feito, e eu já sei, porque eu já fiz tantas vezes, já quebrei a cara tantas vezes e aprendi a fazer. Mas o outro ainda não aprendeu, porque ainda não quebrou a cara nenhuma vez, ou ainda não teve dificuldade nenhuma vez. Mas aí eu estou cobrando dele uma coisa que hoje eu já sei, porque eu passei por um processo. Tudo isso são questões e situações
que na nossa vida vão enchendo o nosso tanque de coisas que geram esgotamento. Vão enchendo a nossa vida, vai enchendo a nossa alma, vai sobrecarregando o nosso corpo, vai sobrecarregando as nossas emoções, vai nos trazendo um esgotamento que, quando nós percebemos, nós estamos abaixados nas calçadas da vida, chorando compulsivamente, sem saber por que nós estamos chorando. Nós estamos abaixados nas calçadas da vida, chorando compulsivamente, porque nós não entendemos em algum momento que o nosso corpo deu alerta que nós precisávamos parar. Nós não aprendemos a dizer não quando era necessário, e aí a gente foi dizendo sim, e só sim, foi realizando e fazendo, e fomos trazendo para nós o entendimento de que só nós éramos capazes, só nós podíamos, só nós, e era nós. E aí isso gera em nós um esgotamento. Nesse texto, o profeta, ele traz para a gente algumas lições muito importantes. Esse texto é claro quando ele diz que essa ação de Deus, ele fala assim, olha, Isaías mostra que há uma dimensão espiritual profunda, um posicionamento que precisamos ter, uma confiança que precisamos depositar, uma rendição que precisamos fazer de espera ativa. O profeta diz que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus age por nós. O texto é claro quando ele diz que essa ação de Deus é algo que nunca se viu. O texto fala lá no comecinho, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, ou seja, é algo extraordinário. É sobrenatural. É quando você olha para uma coisa que você nunca viu e fala assim, que coisa linda, oh, que coisa estranha. É olhar com espanto para uma coisa que você nunca viu. O ponto forte desse texto, Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam, mas não trabalha para aqueles que não esperam nele. Aí você fala assim, como assim, Roseli? Você está dizendo que se eu não esperar em Deus, ele não vai trabalhar por mim? Não, e eu vou te provar. Deus, ele não é inerte, ele age por nós. A primeira verdade que esse texto traz para nós é que Deus, ele não é passivo. Ele é um Deus ativo, envolvido e presente na minha e na sua vida. Esse texto traz para nós, destaca para nós, um Deus que trabalha nos bastidores. Sabe quando? Porque eu deitei e descansei. Eu deitei e confiei, Senhor. Uma coisa, esses dias eu falei para as minhas meninas da célula, eu falei assim, meninas, vocês precisam aprender que ter paz em Deus não é ter ausência de conflitos e problemas. Porque a gente, tantas vezes, conhece a palavra, mas quer achar que se eu estou com problemas, eu não tenho paz. Né, pastora? A verdade, eu acho que a pastora mesmo que falou numa pregação aqui, a paz é algo que transcende os problemas. Ela está na certeza e na convicção de que eu tenho um Deus que está movendo em meu favor. Para tudo que eu estou vivendo, Senhor, o mundo está de cabeça para baixo, mas eu confio que o Senhor está comigo. Senhor, está tudo parecendo que eu vou perder, mas eu creio que a vitória está comigo, porque o Senhor é o Deus que me dá a vitória. Ter uma vida confiando em Deus é saber que Ele está operando nos bastidores. E sabe quando? Quando eu durmo confiando, Ele vela pelo meu sono, Ele vela por mim. Quando eu oro e descanso o meu coração nele, Ele opera e Ele faz. Sabe, Deus, Ele move nas nossas vidas, abrindo portas, mudando decretos, transformando situação, trabalhando naquilo que não é visível aos meus olhos. E por não ser visível aos meus olhos, eu estou sempre propícia a não acreditar que Ele está fazendo. Eu estou sempre propícia a esmorecer diante do que está acontecendo. E aí, sabe o que eu faço? Eu começo a trabalhar por Deus. Eu começo a fazer no lugar de Deus. Eu começo a mover as situações no lugar de Deus. Eu falo, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, consagro a minha vida ao Senhor, estou indo trabalhar, cuida de tudo para mim.
Mas aí eu vou andando no decorrer do meu dia e eu vou conduzindo tudo sem perguntar para Deus, sem pedir resposta, sem buscar direção, sem fazer. Então eu penso que eu entreguei para Deus quando na verdade eu não entreguei. E trabalhar no lugar de Deus, tentar resolver as questões da nossa vida no lugar de Deus, porque eu não tenho tempo de esperar Deus fazer, porque tem que ser no meu tempo, porque eu não tenho como esperar o que Deus está pensando ao meu favor, porque Ele está demorando demais, e então eu vou pensar do meu jeito e fazer do meu jeito, porque eu acho que eu orei, e talvez essa seja a resposta, porque se Ele não falou nada é porque Ele está no negócio. Não tem aquela coisa de quem cala consente? Isso não funciona com Deus, não. Isso não funciona, não. E muitas das vezes a gente não escuta Deus responder e a gente quer fazer, Deus não falou nada, então vou nesse controle, vou nessa direção. Há consequências espirituais para quem escolhe seguir esse caminho de dar uma mãozinha para Deus ou de trabalhar no lugar de Deus. A primeira consequência é as coisas começam a dar errado. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a murmurar. Eu começo a reclamar que deu errado e eu estou murmurando. Mas eu quero te lembrar que esse caminho da murmuração, por um caminho que eu escolhi, que deu errado, que houve consequências, vai me levar para um caminho de ingratidão. E a ingratidão impede o nosso avanço espiritual. Lembra do povo do deserto? Murmurou, murmurou, murmurou e acabou não entrando na terra prometida. Talvez as suas murmurações, as minhas e as suas murmurações, estejam nos impedindo de entrar na terra da promessa. Talvez as nossas murmurações estejam nos impedindo de receber as promessas que Deus tem para nós. Sabe, uma outra questão que acontece é quem tenta controlar tudo vive sobrecarregado, frustrado espiritualmente e exausto, e acaba fora do mover sobrenatural, confiando mais em si mesmo do que em Deus. Está demorando demais, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou seguir nesse caminho. Outro ponto é quem corre de um lado para o outro, tentando resolver as próprias questões, tentando resolver as próprias situações, como fizeram Abraão e Sara, tomam decisões erradas porque podem gerar consequências que vão perpetuar por anos e anos e talvez por gerações, como foi o caso de Abraão e Sara. Às vezes, uma decisão errada que nós tomamos, passamos anos e anos colhendo os frutos dela. Só que a gente faz a coisa errada hoje aqui, a gente quebra a cara hoje aqui, e a gente se arrepende hoje aqui, e ora pede perdão, e para a gente acabou. Já acabou, Deus, eu já tratei, já pedi perdão. Mas a verdade é que Deus, Ele perdoa. Mas a semeadura foi lançada, as escolhas por caminhos errados foram feitas, as decisões erradas foram tomadas. E se eu escolhi caminhos errados, se eu tomei decisões erradas, se eu me precipitei em não ouvir a voz de Deus, eu semeei. E as consequências vão vir. Essas atitudes de murmurar, controlar, agir impulsivamente, nos tiram do centro da vontade de Deus e nos colocam num ciclo de ansiedade, desobediência e frustração espiritual. Por isso, Isaías nos lembra que Deus trabalha para quem espera e não para quem não espera. Descansar não é ser passivo. Quando a gente pensa assim, eu vou ficar esperando até quando? Deus está muito calminho, não está acontecendo nada. Na verdade, descansar não é ser passivo, é ser posicionado. Eu me coloco de pé, eu me posiciono e eu tomo uma decisão de confiar que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes nós não fazemos isso. É importante entender que esperar em Deus não é ficar inerte, mas sim manter uma postura ativa de confiança, obediência e esperança. Porque esperar em Deus é continuar orando, mesmo quando não há respostas. Esperar em Deus é continuar obedecendo, mesmo quando tudo está dando errado e você não está entendendo nada. Esperar em Deus é continuar crendo, mesmo quando tudo está dizendo que não vai acontecer. Não há a menor possibilidade de acontecer, mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir.
Enquanto você mantém seu coração quieto e confiante, Deus está movendo peças. Ele está abrindo caminhos, alinhando tudo para cumprir o plano dele, o propósito dele, para mim e para a sua vida, que é muito melhor do que o que nós sonhamos, o que nós planejamos, porque ele é que sabe os melhores pensamentos a nosso respeito. Deus está nos chamando para uma nova postura espiritual. Não uma postura de esforço, mas uma postura de entrega. Não uma postura de ansiedade, mas uma postura de confiança. Não uma postura de ativismo, mas de descanso. Deus trabalha sim, mas trabalha por quem espera nele. Deus trabalha para você quando você deixa. Deus trabalha para mim e para você quando nós permitimos. Deus, ele é educado, ele não é invasivo, ele não sai atropelando, ele nos ensinou desde o Éden sobre o livre-arbítrio. As escolhas são nossas, as decisões são nossas, só que quando dá certo a gente celebra, mas quando dá errado a gente quer ficar frustrado e muitas vezes dizer que Deus não está conosco. Se você quer ver Deus agir na sua vida, se queremos ver Deus agindo nas nossas vidas, nós precisamos esperar. Aprender a parar de tomar as decisões por nós mesmos e olhar para aquilo que Deus tem para nós. Se nós queremos ver Deus movendo na nossa vida, nós precisamos aprender a descansar nele. Se nós queremos ver o impossível acontecendo, nós precisamos confiar, sem ver, sem tocar e sem tentar controlar. A gente precisa entender que Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para mim e para você. Olha que coisa linda, saber que nós vamos deitar na nossa cama e tem um Deus que está trabalhando em nosso favor. Enquanto eu durmo, Ele está operando por mim. Enquanto eu estou orando, Ele está abrindo aquela porta que eu precisava. Enquanto eu estou orando, Ele está também fechando aquela porta que alguém queria entrar e arrombar sem a permissão de Deus. Enquanto eu estou orando, Ele está trazendo as respostas que eu preciso. Enquanto eu estou descansando, Ele está operando na minha vida. Mas quando eu tento trabalhar no lugar dEle, Ele diz: filha, eu preciso ficar parado. Aí Ele entra em inércia. Porque Ele não é Deus de confusão. Ele vai, você quer ir? Eu preciso deixar você ir. Mas se você deixar eu ir no seu lugar, se você deixar eu fazer para você, eu vou fazer tudo de melhor que há nessa vida. Sabe, eu quero compartilhar com você que essa palavra é um convite para você pensar hoje, mas é um convite que está te chamando para uma análise emocional, espiritual e principalmente de dependência. É um convite que Deus está fazendo para mim e para você hoje, para nos ensinar que Ele quer mover em nós e através de nós, que Ele quer mover para nós, que Ele quer abrir portas, que Ele é tirar conflitos, que Ele quer esclarecer, que Ele quer trazer para nós todo o entendimento de que nós não estamos sós. Só que nós estamos tão acelerados, estamos tão presos nessa sociedade que exige o rápido, o urgente. Estamos tão presos numa sociedade que cobra respostas rápidas e que não sabe que nós só fazemos as coisas dentro do tempo de Deus, que a gente começa a esquecer que Deus faz tudo isso para a gente. Não é que eu e você não saibamos que Ele faz, é que muitas das vezes nós estamos sendo arrastados por ventos, por tempestades, por uma sociedade ativista, por um mundo ativista que quer roubar de nós toda a essência daquilo que Deus faz em nós, para nós e através de nós.
Eu quero fazer você hoje pensar que se você tem murmurado, não é porque você é um murmurador, mas é porque você está cansado e não está entendendo o tempo de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a pensar que se você tem tentado controlar tudo, não é porque você é um controlador, olha, eu estou profetizando sobre a sua vida. Mas é porque você está com medo de que as coisas fujam do seu alcance, do seu controle, e depois você não consiga colocar de volta no lugar. Mas quem coloca de volta no lugar é o Senhor. Eu quero dizer para você que se você tem corrido de um lado para o outro, parecendo que está tonto, que não sabe para onde vai, meio perdido, no meio de um turbilhão de coisas, é porque você está tentando resolver com as suas próprias mãos aquilo que só Deus pode fazer. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: filho, eu estou trabalhando, mas eu só posso agir completamente para você quando você parar de tentar fazer sozinho e me entregar a parte que pertence a mim. Hoje é dia de deixar o controle nas mãos de Deus e assumir uma postura de fé. Hoje é dia de parar de carregar esse fardo pesado que está te cansando e começar a confiar no Senhor. Hoje é dia de descanso, porque Deus quer começar tudo de novo, uma obra nova, porque Ele é Deus de recomeços. Ele é Deus que tem prazer em começar tudo de novo. E se você parou no meio do caminho e começou a conduzir a sua vida com as suas próprias forças, agora Ele está dizendo assim: oi, filho, filha, respira. Respira, filha. Filho, oi, olha aqui para mim. Eu estou aqui. Deixa eu fazer por você. E se você hoje está precisando desse descanso, eu quero te convidar a se colocar de pé agora. Quero te convidar a se colocar de pé agora. E quero pedir que você, em pé aí, no seu lugar, respire fundo. Quero pedir que você faça uma respiração mais funda, assim, ó, que você puder. Busca lá no fundo. Agora sim eu quero que você use a sua força. Nesse momento eu quero te convidar a usar a sua força. E comece a pensar em tudo aquilo que está te trazendo esgotamento físico. Tudo aquilo que está te trazendo esgotamento mental. Tudo aquilo que está abalando suas emoções, tudo aquilo que tem roubado a sua força, tem minado a sua força. Eu quero te convidar a trazer essa respiração lá do fundo de você e começa agora a lembrar que existe um Deus que trabalha por você. Existe um Deus que tem prazer de cuidar de todas as questões sobre a sua vida. Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Eu não sei aonde você está enfrentando uma situação que está roubando isso de você. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus quer trabalhar em seu favor nessa questão. Eu quero dizer para você hoje que Deus, Ele quer abrir portas que você estava considerando que estavam fechadas. Eu quero dizer para você que hoje Deus está abrindo caminhos que você consideravam estar perdida e perdido, e não sabiam mais como encontrar. Eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, está agora nesse momento dizendo: filha, eu quero trabalhar para você. E enquanto o Ministério de Louvor toca essa canção, se você é alguém que precisa entregar alguma coisa para o Senhor, porque as coisas deram erradas, e você, no meio dessa caminhada, começou a se sentir cansado, sem saber o que fazer, eu quero te convidar a vir no altar entregar para o Senhor.
Eu quero te convidar a vir nesse altar, colocar nas mãos de um Deus que trabalha em favor daqueles que têm esperado nele. E se você, de alguma maneira, não porque você quis, mas porque no meio dessa caminhada difícil, no meio de questões tão complicadas, no meio de um ativismo louco, de uma sociedade que impõe tanto, que cobra tanto, que exige tanto, você começou a ser levada de um lado para o outro, ser empurrada de um lado para o outro, e agora você não consegue enxergar o caminho, você não consegue ver a solução, você não tem achado respostas, mas o Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera, está aqui neste altar te esperando para resolver, para solucionar, para te dar as respostas que você precisa. Mas você precisa entregar para Ele. Não retenha nada. Se você precisa entregar, entrega para Ele. Coloca nas mãos dEle. Entrega, vem esse altar. Entrega o seu cansaço, a sua fadiga, aquilo que está deixando você inquieto. Entrega. Entrega. Entrega, filho. Entrega, filha. Por favor, não segura isso aí dentro de você. Porque eu posso dizer por experiência própria, isso nos sufoca, isso nos abate. Entrega.